Isso é humano? Rodrigo, pelo amor de Deus. Rodrigo, só, eu acho que eu vou passar a palavra, mas por favor, se acalme, tá? Pelo contrário, só para te esclarecer que nós não estamos expandindo nada, isso aqui já é um território, isso é zona de atividade econômica, o território já existe, o que a Secretaria está buscando é regrar para não ter esse impacto, ficar jogando lixo no córrego. Então, só se acalma, porque a gente não está expandindo o território, hoje é zona de atividade econômica, essas empresas já existem, o que nós estamos querendo é fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Não é indústria de grande porte, é indústria de tecnologia que não causa impacto, pelo contrário. Não é necessidade de barão, é necessidade desses grandes laboratórios que estão ali, que já existe. Laboratório de CNP, a gente tem um laboratório que desenvolve vacina de micropartículas, que é o CNP, que só tem 4 no mundo e 1 em Campinas. Nós temos CPQD, nós temos inteiro. Então, por favor, eu vou passar o Romero por gentileza. Pessoal, é o seguinte, gente, diante dessa comissão que vai se formar, então assim, não é que nós não temos muita coisa para falar, mas eu queria perguntar aqui à secretária, inclusive o secretário, a senhora falou muito republicanismo, mas fazer um negócio meio escondido não é nada republicano, né? Porque o padre não falou nada, que a minha mulher vai na missa todo domingo, o padre Roberto é poeta, ele tinha dado o recado e não deu. Eu ando tudo quanto é boteco do Barão, também não, certo? Se quisesse poder pôr uma placa aqui na toca do Tatu, todo mundo ia ver, porque todo mundo bebe vinho, come churrasquinho na toca do Tatu. Bom, gente, é o seguinte, primeiramente, pessoal, o que tem de errado aqui em Barão? O que tem de errado? Vamos ver o que tem de errado. O que a Ana Paula falou, inclusive nessas reuniões, secretário, fala para o secretário, você conversa aqui também, para ver se já tem pedido para fazer o centro de saúde lá do Real Parque, o centro de saúde da Vila Lutense ou do Guará, tirar o centro de saúde daí, que é desumano, é desumano. Tem 100 pessoas que trabalham no centro de saúde, às margens de uma avenida, certo? Que simplesmente às vezes essa pessoa não consegue parar. Como que pode? É surreal. Naquela avenida lá no centro de saúde. Vai estar lá, daqui um dia vai estar esparramado e vai voltar lá por conta da reforma, certo? E o nosso PA? Então, pessoal, precisa, inclusive hoje, eu vi lá a penteada, como é que ela chama lá, esqueci o nome dela, que ela falou, gente, primeiro precisa arrumar as coisas. Não precisa fazer coisa nova. Arrume o que está desarrumado. Podemos depois dar um rolê na praça aí, abandonada, suja, o brinquedo das crianças tudo quebrado. Então, gente, vamos primeiro deixar as coisas legais. Sobre o CNP, eu não sei o que você citou do CNP. Está lá naquela rua, que é uma trilha. Por que a prefeitura não duplica aquela rua? Inclusive vai passar, vai ser lá na estrada de Mogi, vai favorecer todo o CPQD, toda aquela região lá. Isso tudo lá, certo? Não é um trânsito pesado, né? Tem, né? Citou o CNP, não sei por que o CNP está reclamando, certo? Aquela cena lá de cima, Engenheiro Lalone, também está lá, é uma trilha, mas também ninguém reclama. Gente, é o seguinte, pessoal, se nós quisermos, nós, moradores e moradoras, manter Barão Geraldo do jeito que ele é, entendeu? Ele é cultural, entendeu? Ele é assim, plural, mas ao mesmo tempo ele é pobre, nós vamos ter que lutar, porque a especulação imobiliária não dá trela e não dá sossego. Essa é a verdade. Sabe o que acontece, gente? Ninguém falou nada, por exemplo, das questões ambientais, porque senão os nossos aqui vão continuar sendo atropelados, as nossas onças, jacaré, gambá, teiu, enfim, tudo animal, porque não tem planos de estrada-parque para que possa atravessar áreas de preservação ambiental, ou vão continuar acontecendo. E outra coisa também que precisa para Barão Geraldo é o transporte, gente. Tiraram as linhas de uma planta no bairro na época da pandemia. Bom, tá bom, né? Ninguém está saindo de casa, tá legal. Não voltou mais. O 328 não voltou mais. A minha filha chega na faculdade, vai ficar 40 minutos no terminal esperando o ônibus, debaixo de uma lua. Gente, pera um pouco. Isso é mobilidade urbana? Isso é cidadania? Isso é bem-estar social? Pelo amor de Deus, gente. Isso é bem-vindo para as empresas de transporte. Então, primeiro,
construção da Vila Lutécia, quantas pessoas não conseguem acessar? Porque a demanda é alta, não tem agenda, os médicos não conseguem atender. Certo? Fizeram isso aí quando a cidade, quando a Barão era uma rua. Hoje tem 50, 60 mil habitantes, não mudou nada. As mesmas 4 equipes, aliás, 3 equipes e meia, não atende. Então são tudo isso que nós temos que lutar contra isso. Então tudo que está atrás disso aí é interesse, nós sabemos quais são e nós vamos ter que lutar. Então nessa comissão, nessa reunião, nós vamos ter que estar aqui, fincar a peça, senão a gente vai ser Geraldo, eu vou mandando, por favor. Nós vamos só fechar aqui todo esse pessoal que quer ouvir falar, então acaba na Ana Tereza. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Vamos lá, por gentileza. Boa tarde, senhoras e Boa tarde. da mesa, todos, todas e todos. Meu nome é Hidalgo Romero. Eu sou nascido aqui em Barão Geraldo, de pais de Barão Geraldo, os filhos são de Barão Geraldo. Moro no Real Parque, onde comprei minha casa. Bom, eu concordo com tudo que foi dito aqui. É muito... Bom, o crescimento urbano é inevitável, como vocês colocaram, e eu concordo que é dever do poder público regrar, regular e planejar esse crescimento. A pressão econômica dos grandes empreendimentos imobiliários é absolutamente violenta, e se o poder público não tiver um planejamento, é pior. Então eu não me coloco contrário exatamente à proposta, mas também não me coloco a favor. Porque eu concordo com todos os colegas que Barão Geraldo, eu sou do Real Parque, se você vai sair de ônibus às 7 horas da manhã lá, você pode esperar, porque não só não tem ônibus, como é um trânsito desgraçado, que negócio top. Enfim, sistema de saúde, mobilidade urbana, eu concordo com tudo que foi dito e acho que é muito irresponsável pensar num empreendimento desse porte, que certamente recebe uma pressão muito grande do setor imobiliário, sem olhar para o resto do território e planejar isso. Mas, para não tornar repetitivo aqui, eu queria colocar um viés ambiental, conforme o colega colocou, que entre todas as coisas é a que mais me importa. Né? Qual é a contrapartida que o setor imobiliário vai dar para Barão Geraldo? Porque a gente tem a Mata de Santa Genebra, que é a segunda maior mata urbana do Brasil e a sexta maior mata urbana do mundo, que está lá confinada. Tem área para crescer, que é cana, e que não tem um planejamento de crescimento. E eu pergunto, e o nosso parque daqui do Rio das Pedras? Que está esperado aqui no lotear, senhoras secretárias. O parque do Rio das Pedras é de interesse público. O Parque do Rio das Pedras é de interesse público. Ele não pode ficar mais cedo de interesse privado. Então, se a gente for crescer como é essa proposta sendo construída, como eu disse, eu não sou contrário. É importante ter regulação e planejamento. Mas se a gente for crescer, o parque vai virar um parque de fato, fazenda, para todos aqui e os de lá poderem usufruir. E o córrego do Rio das Pedras, que não é uma linha, mas é um pequeno córrego de 7 quilômetros, que tem contaminação de combustível, de gasolina. A gente vai revitalizar esse parque também? Ou seja, a minha opinião é o seguinte, eu não sou contra, não sou a favor dessa forma, acho que temos que entrar num acordo, e entendo que é dever do poder público fazer esse planejamento, e entendo que é dever da sociedade civil organizada construir junto. É uma briga, porque a gente sabe quem manda, mas é nosso dever fazer isso. Mas assim, cadê a contrapartida? É importante que haja uma contrapartida. Bom, é isso. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou Marcela Moreira, eu sou moradora aqui de Barão Geraldo, já estive como vereadora e no Condema. E aí, na verdade, eu gostaria assim, de parabenizar todos os moradores que se mobilizaram para estar aqui graças à divulgação das redes sociais, porque isso não foi divulgado pelo projeto que diz que quer conversar com a população, mas não convoca a população para ouvir a população. A começar que uma das
4324. Essa é de cá. Agora deve cá. Precisa desligar a lanterna. Alexandre. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu queria começar dizendo que eu acho que não há dúvida que esse processo precisa ser participativo. Além da questão de divulgação, eu ressalto aqui a questão do horário. Esse horário aqui é impraticável, né? As pessoas estão trabalhando nesse horário, geralmente, né? Então, fazer um horário melhor, né? Campinas tem uma história muito ruim, porque ela é refém da especulação imobiliária. A gente está vendo, por exemplo, o Campinas dando um paliteiro horroroso. Já me disseram que Nova Campinas também está indo no mesmo caminho. E aqui eu vejo aqui um projeto que fala em alguns prédios não tem limite de altura, não tem limite de pavimento. Eu estou usando máscara porque a gente está no início de uma nova onda de Covid. Não sei se todo mundo está sabendo. Né? Nós estamos, e aí a gente sabe hoje, isso é comprovado, que é muito provável que essa onda, que essa doença tenha sido causada por nosso impacto no meio ambiente. Nós humanos impactamos o meio ambiente. Eu vou continuar de máscara por conta disso. Nós estamos na primeira semana da COP27. O banco, se ele quiser falar de economia, eu trabalho com inovação, não tenho nada contra inovação, eu acho que a inovação é uma ferramenta importante para a gente ter uma relação melhor com a nossa mãe terra, principalmente. É o que a gente tem que ter na cabeça antes de tudo. É o que a gente tem que ter na cabeça antes de tudo. Se a gente quiser falar de economia, o Banco Mundial já estabeleceu que o impacto ambiental, melhorar nossa relação com a terra, é a coisa mais importante que a gente tem que fazer para a economia hoje no mundo. A gente não está falando de coisa para hippie, coisa para que é alienado, que é viver no meio das borboletas. Não! Tem impacto. Muitas doenças estão sendo causadas pelo impacto ambiental. Então, aí eu fico pensando, a gente passou por um processo de 2 anos e meio até agora, uma pandemia que não acabou. Nesse processo, eu fico imaginando, quando começou, eu falei, puxa, agora será que a gente vai se dar conta de que é tão importante para a gente, ou mais, ter o acesso à internet e conseguir ver o horizonte, por exemplo? Eu entendo o choro do colega que me precedeu aqui, de falar que ele não sabe se o filho ou a filha dele vai conseguir ver cavalo, para o geral, vai conseguir ver os bichos, isso é tão importante quanto ter o celular de última geração. Quando que a gente vai começar a se conscientizar disso? Quando que a gente vai começar a se conscientizar de que o projeto do Parque de Barão é tão importante quanto o projeto de inovação? Que essa qualidade, a gente tem um horizonte, eu vi onde vai ser, onde está pretendendo ser geograficamente. Então, moro na borda dessa intervenção. Eu hoje moro num dos poucos lugares de Campinas que eu não consigo ver o horizonte. Esse projeto vai acabar com isso. Eu me coloquei ali, eu vi onde é que está a minha casa ali, esse projeto vai acabar com isso, não vou ter mais horizonte. Quando a gente vai se conscientizar de que isso é importante, de que a nossa relação com a Terra tem que mudar radicalmente? Quer falar de inovação? O que aconteceu durante esses 2 anos e meio? As pessoas, principalmente da economia criativa, da economia, enfim, da inovação, elas estão trabalhando de casa. Por que a gente precisa, enfim? Então, assim, por que a gente precisa fazer uma coisa megalômana para as pessoas queimarem mais combustível fóssil para chegar lá? Essas pessoas, muitas delas, estão trabalhando de casa. Ok, algumas não, precisam de um laboratório, beleza. Mas uma grande parte do trabalho está dando para fazer em casa, que você economiza, inclusive, combustível. Então, eu fico olhando para esse projeto e fico pensando, aí tem lá 20% mínimo de permeabilização, ou seja, 80% impermeável da área. É isso? Não sei se a gente explica. Tá, tudo bem. Enfim, de qualquer forma, é uma permissão. Eu concordo com o Ronaldo, que fala que o poder público tem que
precisa ter uma relação completamente, radicalmente diferente com a Terra. Isso é ser moderno. Aí eu olho para o diretor e falo, onde que está moderno? Onde que está a modernidade nesse projeto? Obrigado. Vamos lá. Walter, é isso? Paulo? Quem é o Walter? Ah, tá. Então acho que eu vou na inversão. Mas tudo bem. Você fala o nome, que acho que mudou a... Paulo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria começar dizendo que eu concordo com tudo o que as pessoas que falaram aqui de mim disseram, tá? Estão todos de parabéns, vocês fizeram uma fala perfeita, é tudo isso mesmo, mas eu queria fazer aqui algumas pontuações. Primeiro, foi apresentado um projeto aqui que foi unilateral, mostrou os benefícios que vai trazer para o distrito, que vai trazer para a cidade, mas em nenhum momento se falou nos danos ambientais. Em nenhum momento se tocou nesse ponto dos danos ambientais, da impermeabilização do solo, das matas, isso não foi falado. É verdade que pelo tempo não daria para fazer algo mais minucioso, mas precisava ter sim dito quais serão os prejuízos para o meio ambiente, porque a nossa cidade já está cansada de ver o meio ambiente sendo destruído pelos quatro cantos. E segundo, eu queria falar, foi dito aqui várias e várias vezes que esse projeto tem apoio integral da Unicamp. Foi dito, mas não foi apresentado nenhum documento relativo a isso. Alguém viu algum documento da Unicamp aqui? Não. Então, começa por aí. Eu espero que a prefeitura depois apresente, né? Mas até agora não foi. Terceiro, o projeto é muito bonito, mas e os outros povos abandonados de Campinas? Eu gostaria de saber da onde vem o capital daí, porque o que a gente vê é o centro da cidade destruído, a região de Barão Geraldo, a região do Campo Grande, a região do Ouro Verde, todas as regiões de Campinas destruídas, posto sem médico, é o centro da cidade que foi apresentado como se fosse uma mil maravilhas que fosse fazer lá, e colocaram umas sombrinhas lá que virou chacota, sabe? Só perto do meio do cara agarrado no caminhão. Umas sombrinhas lá que não protege do sol, protege da chuva, não protege nada, né? O outro ponto é que eu parabenizo a presença do professor aqui, mas infelizmente o senhor não teve a oportunidade de dizer, de falar, de expor, e com isso também não foi exposto nenhum dado técnico. Foi exposto só uma minuta ali, muito superficial, e não teve nenhum dado técnico. Ou seja, não vale de nada. Bom, aqui eu vou fazer agora só um questionamento aqui, porque assim, quando você precisa de qualquer serviço na cidade, de 5 a informação é que não há verba para aquele serviço. Então, dentro da lei de transparência, o que inclusive dá impedimento, eu gostaria de saber qual foi o valor pago por esse jornal que todo mundo recebeu. Tá? Eu gostaria de saber, eu vou buscar um portal de transparência e quero saber como que a prefeitura gastou com esse jornal. E por último, só para finalizar, apenas para finalizar, as pessoas que estão aqui são pessoas guerreiras, são pessoas que lutam pelo bem da cidade de Campinas, pelo bem de Barão Geraldo, são pessoas que ficaram
Paulo, não? Wagner. Boa tarde. Marco Aurélio, você quer falar depois? Tá. Boa tarde, secretária, Érica, companheiros, colegas, trabalhadores. Eu sou Wagner, eu sou professor na Unicamp, moro ali na cidade universitária 2. E assim, vou fazer algumas reflexões e sugestões, tá? Eu acho que a primeira coisa é, quando a gente vê essa manchete aqui do Correio Popular, né, que diz: trânsito de Barão Geraldo terá melhorias com a criação do polo de inovação. Eu não sei exatamente qual é a relação da prefeitura com o Correio Popular. Muitas vezes a gente fica sabendo, o Correio antecipa coisas que ainda estão sendo discutidas, né? Coisas que ainda estão sendo gestadas. Mas é muito ruim a gente vir para essa reunião já com essa manchete aqui, como se a coisa já estivesse acontecendo, já tivesse sido decidida. Então, esse aqui é um sintoma de que a gente começa mal, infelizmente, o processo de participação. Então, eu queria sugerir que a prefeitura tivesse mais cuidado na relação, tivesse mais cuidado na relação com o Correio Popular, porque o Correio acaba sendo uma espécie de diário oficial do município. E aí fica realmente complicado a gente ter, assim, digamos assim, a gente vir desprevenido para a reunião, né? A gente acaba vindo muito armado para a reunião e aí acaba acontecendo uma situação que talvez não seja o que as pessoas queiram. Então essa é a primeira coisa. Segunda questão, eu acho que é muito importante, professor, falar sobre o que é o Unicamp, o que é o MIDES, que é o projeto do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, e o que é o projeto que a prefeitura está apresentando. Porque às vezes essas coisas também ficam muito emboladas. E aí a gente sabe que a Unicamp é uma instituição muito prezada aqui em Barão, que a PUC é uma instituição muito prezada aqui em Barão. Então, na fala aqui das secretárias, essas coisas ficam muito misturadas. Então é importante ter um esclarecimento a respeito disso também. A terceira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Eu estava lendo aqui pelo Correio, e na página A5 fala aqui que entre os dias 14 de novembro desse ano e 14 de janeiro de 2023, 6 meses, 2 meses apenas, a proposta vai ficar disponível no site da prefeitura e que no dia 24 de janeiro do próximo ano haverá uma audiência pública, etc, etc. Então, eu acho que aí tem um problema importante, que é o seguinte: fazer participação popular, fazer participação social não é apenas vir aqui e apresentar um PowerPoint, com todo respeito, né? E depois abrir uma possibilidade de propostas digitais e depois, no dia 24 de janeiro, fazer uma audiência pública e definir e mandar para a Câmara, né? Como a gente está tratando de uma área estratégica, não é só para Campinas, não é só para Barão, não é só para Campinas, é para a região de Campinas, para a região metropolitana de Campinas. Eu acho que é muito importante que esse processo participativo seja melhor elaborado, que as pessoas dos bairros lá do Vilagem, Piracambaia, Vale das Garças, o pessoal das bandeiras ali, aquele pedaço que é onde chega, né, a proposta, Vale das Palmeiras, perdão, Bosque das Palmeiras, que inclusive o pessoal que mora ali no Carlos Gomes, o pessoal que mora no Gargantilha, o pessoal que mora no Jardim Miriam, porque isso vai impactar sim o trânsito ali na Campinas Mogi. Essas pessoas também precisam ser chamadas para opinar, para se colocar, para entender o que está acontecendo. Acho que isso é muito importante, né? É muito importante. Assim, nós não podemos considerar esse pedaço da cidade como apartado do resto da cidade. Então, isso é algo muito importante que eu acho que deveria ser incluído também. Aí, o quarto elemento é o seguinte: todo projeto desse, né, ele vai ter gente que vai se beneficiar muito em termos de grana do que vai acontecer no loteamento. Então, a gente queria saber quem são os proprietários, né, dessas áreas, se já foi feito algum tipo de levantamento sobre quanto, o Hidalgo tinha falado aqui, antes da gente aqui, né? Se já foi feito um levantamento
exemplo, de qual é a previsão do negócio do loteamento, né? Se é viável economicamente, eu imagino que seja, né? Fazer isso lá naquele espaço. Né? Eu acho que essas informações são muito importantes, porque aí a questão da contrapartida, por exemplo, né? Vou dar aqui algum parênteses, tem já 3 corredores ecológicos, resolução de 2016 da Secretaria do Verde, aqui em Barão Geraldo, que não saíram do papel e não há nada que diga que eles vão sair do papel. Né? Então é muito importante que a gente pense nisso também. Então quem são os proprietários? O parcelamento está condicionado a quê? Como é que isso vai ficar a proposta da lei? Né? Quais são os benefícios aos proprietários? Eu acho que seria muito importante, já vários companheiros colocaram aqui, né, que isso tenha um retorno, né, para Barão Geraldo, que já existe no Real Parque, no Gargantina, como eu disse, está do outro lado da rodovia, que é uma área pobre, uma área carente, né, da cidade. Nós não podemos ter uma Barão Geraldo rica, bem organizada, com tudo bonitinho lá, calçadas largas, piso sem impermeabilização, e uma área pobre de Barão Geraldo. Nós precisamos equacionar isso e pensar o distrito e o entorno de uma maneira articulada. Né? A questão da habitação social, acho que é muito importante. Não podemos repetir o que está acontecendo em Souzas, né? Lá no Entre Verdes, que deveria chamar Entre Muros, que é exatamente a foto que a Érica colocou ali, né? Quer dizer, ali virou condomínio fechado, houve uma expansão ali daquele complexo ali de São Conrado, né? Nós não queremos isso para Barão Geraldo. Pensar a urbanização tem que ser não em condomínios, mas em áreas abertas, que as pessoas possam, já estão concluídas. Concluindo, para aqui um pessoal que precisa também terminar, então o que eu ia sugerir, eu acho que você tem tantos pontos importantes nessa construção, que a gente vai sair dessa reunião com alguns encaminhamentos. É só para dar o direito a todo mundo fala. E o que você está trazendo aí, eu sugiro que a gente senta, discuta com todo mundo, são contribuições que realmente vêm para amadurecer o nosso processo. Tá bom? Eu acho que é muito importante, é muito realmente, a importante. questão da participação sempre. Só finalizando, né? Só finalizando. Tem uma questão importante, acho que até o professor pode comentar, né? O laboratório 5, ele é um acelerador de partículas, né? E ele foi construído numa área, e ali teve muita fundação para poder funcionar em um acelerador de partículas como ele está previsto para funcionar. E a gente sabe, de colegas que trabalham lá, que até a Campinas Mogi, se ela não for bem regulada, ela traz problemas de ciclo. Né? Então acho que esse é um outro problema importante de ser colocado, uma vez que a gente está pensando na relação com a inovação. Por fim, acho que é importante colocar também a questão da própria fazenda argentina dessa área de 140 hectares lá no campo. Né? Porque, posso estar enganado, mas eu sei que teve o master plan, teve os coreanos, mas não há uma decisão sobre o que será aquele espaço, o que estará naquele espaço. Então são várias questões que eu acho que são importantes.